Ela dança com um milionário em cadeira de rodas, sem saber quem ele é. Um amor que transforma vidas, mas será testado por medos e inseguranças. Prepare-se para uma linda história de amor. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O salão de beleza Elegance fervilhava com o movimento matinal. Entre o som dos secadores e o aroma de produtos de luxo, Alice Silva ajustava delicadamente as unhas de uma cliente, concentrada em cada detalhe. Aos 28 anos, ela havia encontrado sua vocação nas mãos hábeis, que transformavam unhas simples em pequenas obras de arte. Alice, querida, você tem mãos de fada, elogiou a cliente, admirando o trabalho finalizado. Alice sorriu com genuína satisfação. Por mais simples que fosse sua vida, ela amava o que fazia. O salão era um mundo à parte. Localizado no bairro mais nobre da cidade, recebia mulheres de posses que chegavam em carros importados e falavam de viagens internacionais, como quem comenta o tempo. Alice observava tudo com curiosidade discreta, sem inveja, apenas fascinada pela diferença entre mundos. Alice! A voz animada de Beatriz ecoou pelo salão. Sua antiga colega de escola se aproximava com um sorriso radiante, usando um vestido que custava mais que o salário mensal de Alice. Bia! Que surpresa! Alice se levantou, genuinamente feliz. Haviam se perdido de vista após a formatura, quando Beatriz se mudou para estudar administração em uma universidade particular. Estava passando aqui perto e vi o salão. Não acreditei quando me disseram que você trabalhava aqui. Beatriz abraçou a amiga. Como você está? Casou? Filhos? Estou bem. Solteira ainda, focada no trabalho. E você? Ouvi dizer que se deu muito bem na vida. Beatriz corou levemente. Conheci o Roberto há 2 anos. Ele tem uma empresa de importação e... bem, nos apaixonamos. Vamos nos casar. Que maravilha! Parabéns! A alegria de Alice era sincera. Na verdade, vim aqui por um motivo especial. Beatriz pegou um envelope dourado de sua bolsa Prada. Quero que você venha ao meu casamento. Sei que faz tempo que não nos falamos, mas você sempre foi especial para mim, Alice. Alice segurou o convite, sentindo o papel caro entre os dedos. O peso do envelope já indicava que seria algo grandioso. Bia, eu não sei. Será um evento muito chique, né? Não sei se tenho roupa adequada para... Nonsense! Você é linda e elegante. Vai ser no próximo sábado no Copacabana Palace. Por favor, diga que vai. Alice olhou o convite novamente. Copacabana Palace. Ela nunca havia estado em um lugar assim. Claro que vou. Obrigada por pensar em mim. Após Beatriz partir, Alice guardou o convite na bolsa, o coração dividido entre a alegria e a ansiedade. Do outro lado da cidade, na cobertura de um edifício moderno com vista para a Bahia, Miguel Andrade deslizava sua cadeira de rodas pelo amplo living. A manhã entrava pelas janelas panorâmicas, iluminando o ambiente sofisticado, mas frio. Aos 32 anos, Miguel comandava um império empresarial herdado do pai, multiplicado por sua própria visão de negócios. A cadeira de rodas não havia diminuído sua capacidade intelectual, mas transformara drasticamente sua vida social. A fisioterapeuta Carla finalizava a sessão diária. Está progredindo bem, Miguel. Os exercícios estão fortalecendo a musculatura. Obrigado, Carla. Mesma hora amanhã? Claro. E lembre-se, sair de casa faz parte da recuperação também. Miguel apenas acenou, evitando o assunto. Após o acidente de carro há 2 anos, ele havia se tornado um recluso voluntário. A empresa funcionava perfeitamente com suas videoconferências e reuniões virtuais. O telefone tocou. Miguel viu o nome de Daniel na tela e hesitou antes de atender. E aí, irmão, como você está? Daniel Santos era seu único amigo verdadeiro desde a faculdade. O único que não havia mudado o tratamento após o acidente. Bem, Daniel, trabalhando. Sempre trabalhando. Olha, estou ligando para um convite especial. Lembra da Beatriz, aquela garota que namorei na faculdade? A de administração? Claro. Pois é, ela vai se casar e me convidou. Quero que você seja meu acompanhante.
Vai ser no Copacabana Palace próximo sábado. Miguel ficou em silêncio. Eventos sociais eram seu pesadelo desde o acidente. Daniel, você sabe que eu não... Nada de desculpas. Você precisa sair dessa cobertura. 2 anos é tempo demais, cara. Além disso, vou sozinho se você não for. E você sabe como eu fico desajeitado em casamentos. Miguel sorriu pela primeira vez no dia. Daniel sempre conseguia arrancar pelo menos um sorriso dele. É importante para você? Muito. E sei que seria bom para você também. Miguel olhou pela janela, vendo a cidade movimentada lá embaixo. 2 pessoas diferentes, 2 mundos distintos, sem saber que seus destinos se cruzariam em breve. Está bem, vou com você. Sério? Cara, isso é ótimo. Vai ver como vai ser bom sair um pouco. Após desligar, Miguel ficou em silêncio, já arrependido da decisão. Mas uma promessa era uma promessa, especialmente para o único amigo que havia permanecido ao seu lado. Alice, do outro lado da cidade, também olhava pela janela de seu pequeno apartamento. O convite ainda nas mãos, imaginando como seria pisar em um mundo tão diferente do seu. 2 corações solitários, sem saber que o destino havia começado a tecer os fios que os uniriam para sempre. A semana passou voando para Alice, que alternava entre a empolgação e o nervosismo. Durante os intervalos no salão, folheava revistas de moda tentando entender o que seria apropriado para um casamento no Copacabana Palace. Menina, você está mais ansiosa que noiva, brincou Mariana, sua colega de trabalho, enquanto organizava os esmaltes. É só um casamento. Só um casamento? Alice mostrou uma foto do hotel na revista. Mariana, olha esse lugar. Eu nunca estive em um ambiente assim. E se eu fizer algo errado? E se minha roupa não for adequada? Alice, você é uma pessoa maravilhosa. Qualquer lugar fica melhor com sua presença. Mariana abraçou a amiga. Que roupa você vai usar? Alice suspirou. Tenho aquele vestido azul claro floral que comprei para a formatura da minha prima. É o mais elegante que tenho. Aquele é lindo. Vai ficar perfeita. Mas Alice não estava convencida. Naquela noite, experimentou o vestido pela 10ª vez na frente do espelho. Era bonito, sim, mas simples demais para o que imaginava ser o padrão daquele evento. Na cobertura, Miguel enfrentava seus próprios dilemas. Não eram sobre roupas. Seu closet estava repleto de ternos sob medida, mas sobre como enfrentar os olhares, os sussurros, a piedade disfarçada de polidez. Senhor Miguel, já separei o terno azul marinho que o senhor pediu, informou Joaquim, seu fiel mordomo de 60 anos que trabalhava para a família há décadas. Obrigado, Joaquim. E sobre o carro? Já providenciei o modelo adaptado. O motorista Carlos estará aqui às 19 horas. Miguel assentiu, mas sua expressão permanecia tensa. Joaquim, que o conhecia desde criança, percebeu a hesitação. Se me permite, senhor Miguel, o senhor fez a escolha certa. 2 anos é muito tempo longe dos amigos. Você acha? Às vezes penso que é mais fácil para todos se eu simplesmente... Não diga isso. Joaquim interrompeu com gentileza, mas firmeza. O senhor continua sendo o mesmo homem brilhante de sempre. A cadeira não mudou quem o senhor é por dentro. Miguel sorriu tristemente. Nem sempre as pessoas veem assim, Joaquim. Então essas pessoas não merecem conhecer o verdadeiro Miguel Andrade. Na quinta-feira, Alice decidiu fazer algo que nunca havia feito. Entrou em uma loja de departamentos cara para comprar sapatos que combinassem com seu vestido. O preço a assustou, mas ela se convenceu de que era um investimento. Posso ajudá-la? Perguntou a vendedora, avaliando Alice de cima a baixo, com um olhar que não passou despercebido. Estou procurando um sapato para usar com um vestido azul claro. É para um casamento. A vendedora mostrou algumas opções caras, com tom de quem duvidava que Alice pudesse pagar. Alice escolheu o mais simples e, mesmo assim, gastou o equivalente a 3 dias de trabalho. Ao sair da loja, carregando a sacola pequena que custara tão caro, Alice questionou-se se realmente deveria ir ao casamento. Talvez não. Fosse seu lugar. Miguel passava pelo mesmo dilema, mas por motivos diferentes. Na sexta-feira, Daniel ligou para confirmar os detalhes. Cara, estou ansioso. Vai ser incrível ter você lá.
Faz quanto tempo que não saímos juntos? 2 anos e 3 meses, Miguel respondeu sem hesitar. Era muito tempo mesmo, mas vai ser como nos velhos tempos. Miguel sabia que não seria. Nada seria como nos velhos tempos, mas por Daniel, ele tentaria. Daniel, só quero que você saiba que se eu me sentir desconfortável... Eu entendo, irmão, mas confie em mim, vai dar tudo certo. E quem sabe você não conhece alguém especial por lá. Miguel riu amargamente. Acho difícil. Nunca se sabe. O amor aparece quando menos esperamos. Após desligar, Miguel ficou observando as luzes da cidade se acendendo. Talvez Daniel tivesse razão sobre sair de casa, mas sobre o amor? Isso era um capítulo que Miguel considerava encerrado em sua vida. No sábado de manhã, Alice acordou cedo, apesar de o evento ser à noite. Passou o dia entre o salão de beleza, onde fez as unhas e o cabelo e casa, preparando-se minuciosamente. Você está linda, exclamou sua vizinha, Dona Isabel, quando Alice desceu para pegar o táxi. Parece uma princesa. Alice sorriu, sentindo-se um pouco mais confiante. O vestido azul claro com pequenas flores delicadas realçava seus olhos castanhos e o cabelo preso em um coque elegante completava o visual. Miguel, por sua vez, estava impecável em seu terno sob medida. Joaquim havia insistido em ajudá-lo com os últimos detalhes. O senhor está muito elegante, disse o mordomo com orgulho paternal. Obrigado. Acho que estou pronto. Mais que pronto. Está perfeito. Daniel chegou pontualmente, radiante de alegria, por ter conseguido convencer o amigo a sair. Miguel, cara, você está ótimo. Vamos arrasar hoje. Enquanto o motorista adaptava a cadeira no veículo, Miguel respirou fundo. Em algumas horas, ele estaria em um ambiente social pela primeira vez em 2 anos. Alice, no táxi a caminho do Copacabana Palace, olhava as luzes da cidade e fazia a mesma coisa. Respirava fundo, preparando-se para entrar em um mundo completamente novo para ela. Nenhum dos dois imaginava que aquela noite mudaria suas vidas para sempre. 2 corações prestes a se encontrar, cada um carregando suas próprias inseguranças e esperanças secretas. O destino havia marcado o encontro. Faltavam apenas algumas horas. O Copacabana Palace erguia-se majestoso diante de Alice como um palácio de contos de fadas. As luzes douradas da fachada refletiam no asfalto molhado da chuva que havia cessado há pouco, criando um tapete brilhante que levava até a entrada principal. Alice pagou o táxi com mãos trêmulas, observando os convidados que chegavam em carros luxuosos, com motoristas uniformizados, abrindo portas para mulheres deslumbrantes em vestidos de grife. Boa noite, senhora, cumprimentou o porteiro vestido em um uniforme impecável. Alice sorriu timidamente, entregando o convite que Beatriz havia lhe dado. Por um momento, temeu que houvesse algum engano, que seu nome não estivesse na lista. Alice Silva, muito bem. O salão principal fica no 2º andar. Os elevadores estão logo ali. O hall do hotel tirou seu fôlego. Mármores reluzentes, lustres de cristal, que pareciam cascatas de diamantes, e um teto ornamentado que contava histórias de tempos dourados. Alice sentiu-se pequena naquele ambiente grandioso, cada passo ecoando suavemente no piso polido. No elevador, observou seu reflexo no espelho. O vestido azul claro com flores delicadas, que em casa havia parecido apropriado, agora lhe parecia singelo demais. As outras mulheres no elevador usavam criações que Alice reconhecia das revistas de moda. Tecidos que fluíam como água, joias que capturavam a luz como pequenos sóis. Primeiro casamento no Palace? Perguntou uma senhora elegante, notando o deslumbramento de Alice. Sim, Alice respondeu corando. Era impressionante. É mesmo, já vinha dezenas de eventos aqui. O salão principal é ainda mais bonito. Quando as portas se abriram no 2º andar, Alice foi recebida por um universo de elegância que superou todas as suas expectativas. O salão principal era um mar de mesas redondas, cobertas por toalhas de linho branco, cada uma decorada com arranjos florais que pareciam esculturas vivas. Rosas brancas, lírios e orquídeas,
se entrelaçavam em composições que exalavam um perfume sutil e sofisticado. Os convidados já circulavam pelo ambiente, taças de champanhe nas mãos, conversas animadas, criando uma sinfonia de vozes cultas e risos cristalinos. Alice observou as mulheres, vestidos longos que abraçavam curvas perfeitas, joias que contavam fortunas, maquiagem impecável aplicada por profissionais. Sentia-se como uma atriz amadora num palco repleto de estrelas. Alice! A voz alegre de Beatriz cortou suas divagações. A noiva se aproximava radiante, um vestido de renda francesa que flutuava ao redor de seu corpo como uma nuvem. Você veio! Estou tão feliz! Bia, você está deslumbrante. E este lugar? Alice gesticulou sem palavras. É demais, né? O Roberto fez questão de que fosse aqui. Queria que nosso dia fosse inesquecível. Beatriz segurou as mãos de Alice. Vem, quero te apresentar para algumas pessoas. Alice foi conduzida através do salão, sendo apresentada a um desfile de rostos sorridentes e nomes que ela esquecia segundos depois de ouvir. Empresários, médicos, advogados, arquitetos. Todos pareciam viver em uma realidade paralela, onde viagens para a Europa eram comentadas como quem fala do tempo, e marcas caras eram mencionadas naturalmente nas conversas. Alice trabalha em um salão de beleza, apresentava Beatriz. Ela tem mãos mágicas. Os sorrisos eram educados, mas Alice percebia o distanciamento. Não era desprezo, mas uma diferença de mundos tão evidente que criava uma barreira invisível. As conversas se voltavam rapidamente para assuntos que Alice não conhecia: investimentos, propriedades em Miami, os filhos estudando em colégios suíços. Do outro lado do salão, Miguel chegava em sua cadeira de rodas acompanhado por Daniel, que não conseguia conter a empolgação. Cara, que festa incrível! A Beatriz realmente caprichou, comentou Daniel, ajustando a gravata. E você está ótimo, Miguel. Esqueceu como é bom sair de casa? Miguel observava o ambiente com olhos experientes. Conhecia aquele tipo de evento. Havia participado de centenas antes do acidente. Sabia exatamente o que esperar. Os olhares curiosos, os sussurros disfarçados, as pessoas que se aproximariam apenas quando descobrissem quem ele era. E não demorou muito para começar. Miguel Andrade? Uma voz feminina soou atrás dele. Era Patrícia Monteiro, esposa de um empresário do ramo têxtil. Nossa, faz tanto tempo, como você está? O tom era o mesmo de sempre. Aquela simpatia exagerada que as pessoas usam quando não sabem como reagir à deficiência. Miguel sorriu educadamente. Bem, Patrícia, você está ótima. Obrigada. Soube que você continua tocando os negócios. Que admirável. É uma inspiração para todos nós. Miguel assentiu, habituado àquele tipo de comentário. Inspiração. Como se sua existência fosse um exemplo motivacional para outros. Daniel percebeu o desconforto do amigo e interveio. Vamos buscar uma bebida, Miguel? Enquanto se dirigiam ao bar, Miguel notou os olhares. Alguns curiosos, outros piedosos. Havia também aqueles que simplesmente desviavam o olhar, como se a deficiência fosse contagiosa. Mas o que mais o incomodava eram os sussurros. É o Miguel Andrade, ouvia uma voz. Aquele do acidente terrível. Coitado, tão jovem, sussurrava outra. Pelo menos ele tem dinheiro. Imagina se fosse pobre. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Era exatamente por isso que evitava eventos sociais. Não pela cadeira de rodas em si, mas pela forma como as pessoas reagiam a ela. 2 taças de champanhe, pediu Daniel ao barman. Miguel, não liga para esses comentários, você sabe como as pessoas são. Eu sei, é só que, às vezes é cansativo ser sempre o coitadinho ou o exemplo de superação. Eu só queria ser normal. Daniel colocou a mão no ombro do amigo. Você é normal. São as outras pessoas que são esquisitas. Alice, enquanto isso, havia encontrado refúgio próximo às janelas que davam para a praia. A vista do mar à noite era hipnotizante, as ondas se quebrando suavemente na areia sob a luz da lua. Ela segurava uma taça de champanhe, a primeira de sua vida, tentando se acalmar.
O sabor era diferente do que esperava, com borbulhas que faziam cócegas no nariz e um gosto seco que aos poucos se tornava agradável. Alice decidiu que precisava relaxar, aproveitar aquela oportunidade única de estar em um lugar tão especial. Primeira vez bebendo champanhe? Perguntou uma voz masculina jovem. Alice se virou e viu um rapaz bem vestido, com um sorriso que tentava ser charmoso. É assim tão óbvio? Alice riu, um pouco envergonhada. Um pouco. Você está segurando a taça como se fosse quebrar. Ele estendeu a mão. Sou Ricardo, primo do noivo. Alice, amiga da noiva. Que bom conhecê-la. Está gostando da festa? Alice assentiu, mas antes que pudesse responder, duas mulheres elegantes se aproximaram da janela, conversando em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Você viu aquele homem na cadeira de rodas? Comentou uma delas, uma mulher de meia idade com um colar de pérolas impressionante. Vi sim. Que situação trágica, respondeu a outra, ajustando a estola de pele sobre os ombros. Dizem que era muito ativo antes do acidente. Praticava esportes, viajava pelo mundo. Imagina a família. Deve ser um fardo enorme cuidar de alguém assim. Pelo menos ele tem condições financeiras. Ouvi dizer que é milionário. Os Andrade sempre foram uma família muito rica. Alice sentiu um nó no estômago. Sem conhecer o homem de quem falavam, sentia-se indignada com a crueldade daqueles comentários. Ricardo continuava falando, mas ela não conseguia mais prestar atenção. Seu olhar percorreu o salão até encontrar um homem em cadeira de rodas próximo ao bar, conversando com outro rapaz. Mesmo à distância, Alice pôde ver a elegância natural daquele homem. Cabelos castanhos bem cortados, terno impecável, postura ereta. Havia algo em sua expressão que a tocou profundamente, uma tristeza sutil, quase imperceptível, mas que Alice reconheceu porque também a carregava às vezes. Então, o que acha? Ricardo estava perguntando algo que ela não havia escutado. Desculpe, me distrai por um momento, Alice respondeu, ainda observando o homem da cadeira de rodas. As duas mulheres continuavam seus comentários maldosos e Alice sentia a indignação crescer dentro de si. Pediu licença a Ricardo e se dirigiu ao bar, pegando outra taça de champanhe. O álcool estava começando a fazer efeito, deixando-a mais corajosa do que o normal. Ela observou o homem na cadeira de rodas. Miguel, havia escutado uma das mulheres chamar. Ele parecia isolado mesmo estando acompanhado, como se houvesse uma barreira invisível ao seu redor. Alice conhecia aquela sensação. Era exatamente assim que se sentia naquela festa, presente, mas não pertencendo. A música começou a tocar e os primeiros casais se dirigiram à pista de dança. Alice observou a cena, tomando pequenos goles do champanhe, quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia louca, impulsiva, completamente fora de seu caráter habitual. Mas às vezes, pensou ela, precisamos fazer coisas loucas para que algo mude. O champanhe deu-lhe a coragem que normalmente não tinha. Alice respirou fundo, ajeitou o vestido e começou a caminhar em direção ao homem na cadeira de rodas, sem fazer ideia de que estava prestes a mudar duas vidas para sempre. Alice parou a meio caminho, o coração batendo acelerado. O que estava fazendo? Ela, que sempre evitava chamar atenção, estava prestes a se aproximar de um completo desconhecido em um ambiente onde já se sentia deslocada. O champanhe havia criado uma coragem artificial. Mas e se ele a rejeitasse? E se ela passasse vergonha na frente de todos aqueles olhares julgadores? Respirou fundo novamente, lembrando-se dos comentários cruéis das duas mulheres. Não, ela não podia simplesmente ignorar. Aquele homem merecia melhor do que ser objeto de pena ou curiosidade mórbida. Merecia ser visto como pessoa, não como uma tragédia. Miguel estava ao lado de Daniel, observando os casais na pista de dança com uma expressão melancólica. Ele se lembrava de quando dançar era uma das suas atividades favoritas. Havia sido um excelente dançarino, sempre o primeiro a chamar as garotas para a pista nas festas da faculdade. Agora, aquela parte de sua vida parecia um filme antigo, de outra pessoa. A música está boa, comentou Daniel tentando manter a conversa leve. Lembra daquelas festas na faculdade? Você arrasava na pista. Miguel sorriu tristemente.
Outros tempos, Daniel. Outros tempos. Cara, você ainda pode... Daniel começou, mas foi interrompido por uma voz feminina suave. Com licença. Ambos se viraram. Uma jovem mulher estava diante deles, segurando uma taça de champanhe com mãos ligeiramente trêmulas. Ela era bonita de uma forma natural, sem a maquiagem pesada e os acessórios ostentosos das outras convidadas. Seu vestido azul claro com flores delicadas contrastava com a sofisticação exagerada do ambiente, mas de uma forma que a tornava mais autêntica, mais real. "Olá", disse Miguel, surpreso. Era raro alguém se aproximar dele por iniciativa própria em eventos sociais. Alice olhou diretamente nos olhos dele. Eram olhos verdes, profundos, que carregavam inteligência e uma tristeza que ela reconheceu imediatamente. Por um momento perdeu a coragem, mas então se lembrou dos comentários maldosos que havia escutado. Eu queria saber se você gostaria de dançar comigo." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Daniel arregalou os olhos, completamente surpreso. Miguel ficou boquiaberto, certeza de que havia escutado errado. "Desculpe?", perguntou Miguel, ainda processando o convite. "Se você gostaria de dançar comigo", Alice repetiu, mais firme agora, apesar das borboletas no estômago. "Eu sei que pode parecer estranho, mas..." "Como?", Miguel gesticulou para a cadeira de rodas, sua voz carregada de surpresa e uma pitada de amargura. "Eu não posso dançar. Estou numa cadeira de rodas." Alice sentiu o coração apertar com a dor evidente na voz dele. Era exatamente isso que ela queria combater. A ideia de que ele estava limitado, quebrado, incompleto. "Eu sei", disse ela suavemente, dando um passo à frente. "Mas isso não significa que não possamos dançar." Antes que Miguel pudesse protestar novamente, Alice colocou sua taça em uma mesa próxima e com delicadeza se sentou no colo dele. O movimento foi natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Miguel ficou tenso por um instante, completamente pego de surpresa. "O que você está fazendo?", sussurrou ele, consciente dos olhares que começavam a se voltar para eles. "Dançando", Alice respondeu simplesmente, colocando um braço ao redor do pescoço dele e segurando uma de suas mãos com a outra. "Você pode mover a cadeira, não pode?" Miguel olhou nos olhos dela, procurando por sinais de pena ou condescendência, mas encontrou apenas determinação genuína e algo que não conseguiu identificar imediatamente. Carinho, respeito, desafio. "Eu posso, mas..." ele começou. "Então vamos." Alice sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto inteiro. "A música está linda." Daniel observava a cena completamente fascinado. Nunca havia visto ninguém abordar Miguel dessa forma, com tal naturalidade e ausência de pena. Ele deu um passo para trás, dando espaço para o que estava prestes a acontecer. Miguel hesitou por mais um momento, depois olhou para Alice novamente. Havia algo em seus olhos castanhos que o tocou profundamente. Uma aceitação que ele não sentia há muito tempo. Lentamente, começou a mover a cadeira de rodas em direção à pista de dança. Os primeiros movimentos foram hesitantes. Miguel não dançava há 2 anos e nunca havia feito isso sentado. Mas Alice o guiava suavemente, movendo-se em harmonia com os movimentos da cadeira, como se tivessem ensaiado aquilo antes. "Você está indo muito bem", sussurrou ela, próxima ao ouvido dele. Gradualmente Miguel começou a relaxar. Encontrou um ritmo, girando a cadeira suavemente, movendo-se pela pista com uma graça que surpreendeu até mesmo a ele. Alice acompanhava cada movimento, seu corpo seguindo o ritmo naturalmente, como se fossem parceiros há anos. O salão inteiro havia parado para observar. Conversas cessaram, outras pessoas pararam de dançar, garçons diminuíram o passo. Todos estavam hipnotizados pela cena extraordinária que se desenrolava diante deles. Beatriz, que conversava com convidados próximo ao altar onde havia se casado horas antes, notou a mudança no ambiente. Seguiu os olhares surpresos e viu Alice dançando com um homem em cadeira de rodas. Seu coração se encheu de orgulho pela amiga. "Quem é aquela garota?" perguntou uma senhora elegante ao lado de Beatriz.
uma das minhas melhores amigas, respondeu Beatriz com carinho evidente na voz. Alice Silva, ela é especial. Na pista, Miguel e Alice se moviam como se o resto do mundo tivesse desaparecido. A música os envolvia, criando uma bolha íntima onde apenas eles existiam. Miguel redescobria a alegria de dançar, não da forma como fazia antes, mas de uma maneira nova, única, talvez até mais bela. Como você soube? Perguntou ele enquanto girava a cadeira em um movimento especialmente elegante. Soube o quê? Alice perguntou, perdida nos olhos verdes dele. Que eu precisava disso. Alice sorriu, sentindo lágrimas ameaçarem se formar. Porque eu também precisava. A música mudou para uma balada mais lenta, e Miguel ajustou o ritmo. Agora eles se moviam ainda mais suavemente. Alice relaxada em seus braços, suas cabeças quase se tocando. Era íntimo sem ser impróprio, belo, sem ser performático. Qual é o seu nome? Perguntou Miguel, percebendo que havia se esquecido dessa informação básica. Alice. Alice Silva. Miguel. Miguel Andrade. Prazer em conhecê-lo, Miguel. O prazer é todo meu, Alice. Eles continuaram dançando, alheios aos sussurros e olhares admirados ao redor. Algumas pessoas comentavam baixinho sobre a beleza da cena, outras sobre a coragem da jovem, mas a maioria simplesmente observava em silêncio respeitoso. Daniel estava emocionado. Havia lágrimas em seus olhos enquanto observava o melhor amigo sorrir genuinamente pela primeira vez em 2 anos. Aquela mulher desconhecida havia feito em 5 minutos o que ele tentava fazer há meses. Fazer Miguel se sentir normal novamente. As 2 mulheres que haviam feito os comentários cruéis estavam agora completamente envergonhadas, percebendo que suas palavras haviam sido não apenas insensíveis, mas completamente equivocadas. O homem na cadeira de rodas não era um objeto de pena. Era alguém capaz de dançar com mais elegância que a maioria dos homens em pé naquele salão. Quando a música finalmente terminou, Miguel e Alice permaneceram imóveis por um momento, perdidos um no olhar do outro. O aplauso que ecoou pelo salão os trouxe de volta à realidade. Era caloroso, genuíno, cheio de admiração. Alice corou profundamente, de repente consciente de que haviam sido o centro das atenções. Lentamente se levantou do colo de Miguel, mas manteve uma das mãos entrelaçadas na dele. Obrigado, disse Miguel, sua voz carregada de emoção. Fazia muito tempo que eu não... Obrigado. Obrigada a você, Alice respondeu. Foi a dança mais linda da minha vida. Daniel se aproximou ainda visivelmente emocionado. Aquilo foi incrível. Vocês 2 foram absolutamente perfeitos. Miguel sorriu para o amigo, depois olhou novamente para Alice. Algo havia mudado dentro dele. Uma porta que estava fechada há 2 anos havia se aberto. E tudo graças àquela mulher extraordinária que havia tido a coragem de vê-lo como ele realmente era. Gostaria de... conversar um pouco? Perguntou Miguel quase timidamente. Eu adoraria, Alice respondeu, seu coração ainda acelerado pela dança e pela intensidade do momento. Enquanto se afastavam da pista de dança em direção a um canto mais reservado do salão, nenhum dos 2 percebeu que aquela dança havia sido apenas o primeiro passo de uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. Miguel conduziu Alice até um terraço adjacente ao salão principal, um espaço mais reservado com vista panorâmica para a praia de Copacabana. O som das ondas se misturava com a música distante da festa, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento íntimo. As luzes da cidade se espalhavam como diamantes sobre o veludo negro da noite, e a brisa marinha trazia um frescor que contrastava com o calor das emoções que ambos sentiam. É lindo aqui, comentou Alice, apoiando-se na balaustrada e observando o mar. Suas mãos ainda tremiam levemente. Não sabia se era pelo champanhe, pela adrenalina da dança ou pela proximidade daquele homem que havia despertado algo inexplicável dentro dela. Sim, concordou Miguel, posicionando a cadeira ao lado dela. Eu costumava vir muito a este hotel antes do acidente. Sempre gostei desta vista. Alice o observou discretamente. Havia uma melancolia em sua voz quando mencionou o passado, mas também uma aceitação madura que a impressionou. Decidiu ser direta.
Algo no ambiente e no champanhe a fazia mais corajosa do que normalmente seria. Há quanto tempo você está na cadeira de rodas? Perguntou suavemente. Miguel a encarou, surpreso com a franqueza da pergunta. A maioria das pessoas evitava o assunto ou dançava ao redor dele com eufemismos desconfortáveis. 2 anos e 3 meses, respondeu, admirando a naturalidade com que ela abordou o tema. Acidente de carro. Estava voltando de uma viagem de negócios, chovendo muito. Um caminhão perdeu o controle. Deve ter sido muito difícil, Alice disse, sem o tom de pena que ele estava acostumado a ouvir. Havia compaixão genuína em sua voz, mas também respeito. Foi, não apenas fisicamente, mas... Miguel pausou, surpreso consigo mesmo, por estar compartilhando algo tão pessoal com uma desconhecida. As pessoas mudaram comigo. Amigos se afastaram, relacionamentos terminaram. É como se eu tivesse me tornado uma pessoa diferente da noite para o dia. Alice sentiu uma pontada no coração. Eles se afastaram porque você estava numa cadeira de rodas? Não exatamente, Miguel refletiu. Acho que se afastaram porque eu me afastei primeiro. Fiquei com raiva, amargo, fechado. E depois ficou mais fácil ficar sozinho do que lidar com os olhares de pena, os sussurros, as pessoas tentando me ajudar com coisas que eu posso fazer sozinho. Como aquelas 2 mulheres hoje, Alice disse, uma centelha de indignação voltando aos seus olhos. Miguel a olhou curioso. Você ouviu? Ouvi, e fiquei furiosa. Alice se virou completamente para ele, apoiando o quadril na balaustrada. Falavam de você como se fosse um coitadinho, um fardo para a família. Era nojento. A sinceridade de Alice o tocou profundamente. Fazia tanto tempo que alguém não se indignou em sua defesa. Foi por isso que você veio falar comigo? Por pena? Não, Alice respondeu firmemente. Vim porque você parecia... solitário, como eu me sentia nesta festa. E porque aqueles comentários me fizeram perceber que você merecia melhor. Merecia que alguém te visse como pessoa, não como tragédia. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. E você? O que uma mulher linda como você está fazendo sozinha numa festa? Alice riu, um som cristalino que ele decidiu que queria ouvir novamente. Linda, obrigada, mas olhe ao meu redor. Ela gesticulou para o salão através das portas de vidro. Eu sou uma manicure num mar de socialites. Meu vestido custou R$100. As joias delas custam mais que meu salário anual. Dinheiro não torna as pessoas mais interessantes, Miguel observou. Às vezes é o contrário. Fala isso porque tem, Alice rebateu com um sorriso travesso. Miguel riu, uma gargalhada genuína que o surpreendeu. Touché. Mas falo sério, a maioria das pessoas lá dentro, ele apontou para o salão, são entediantes, falam das mesmas coisas, têm as mesmas opiniões, vivem em bolhas douradas. Você é diferente. Diferente como? Verdadeira. Corajosa. Quando você se sentou no meu colo para dançar, Miguel pausou, revivendo o momento. Ninguém nunca fez algo assim. Foi libertador. Alice corou. Pensei que você fosse me mandar embora. Quase fiz, por reflexo, por medo. Mas estou muito feliz que você tenha insistido. Um silêncio confortável se instalou entre eles, pontuado apenas pelo som das ondas e pela música distante. Alice observava o perfil de Miguel. A linha forte da mandíbula, o nariz aristocrático, a forma como seus cabelos se moviam com a brisa. Posso perguntar sobre sua vida? Trabalho, família? Aventurou Miguel. Claro, trabalho como manicure no salão Elegance no Leblon. Amo o que faço. Tem algo terapêutico em cuidar das mãos das pessoas, deixá-las se sentindo bonitas. Moro sozinha num apartamento pequeno em Copacabana. Meus pais moram no interior do Rio, têm uma pequena padaria. Miguel sorriu com a forma simples e carinhosa como ela descreveu sua vida. Soa como uma vida feliz. É, simples, mas feliz. E você? Além de ser misteriosamente rico, ela provocou. Miguel riu novamente. Tenho uma empresa de importação e exportação. Herdei do meu pai, mas expandimos muito nos últimos anos. Trabalho principalmente de casa agora. Videoconferências, reuniões virtuais. É eficiente, mas
Ele fez uma pausa. Mais solitário, Alice completou. Exato. Tenho um apartamento no topo de um prédio em Ipanema. Vista linda, mas vazio. Joaquim, meu mordomo, é praticamente minha única companhia constante. Ele e Daniel. Miguel acenou para dentro do salão onde Daniel conversava animadamente com outros convidados. Daniel parece ser um bom amigo. O melhor. O único que não mudou comigo após o acidente. Insiste em me arrastar para fora de casa como hoje. Ele tem razão, Alice disse. Você não pode se esconder para sempre. Por que não? Miguel perguntou, mas sem amargura. É mais fácil, menos complicado, porque você perde momentos como este. Alice respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. O ar entre eles se carregou de uma tensão diferente. Miguel sentiu seu coração acelerar. Havia algo naquela mulher que o atraía de forma inexplicável. Não apenas sua beleza natural, mas sua autenticidade, sua coragem, a forma como o fazia se sentir normal. Alice, Ele começou, mas foi interrompido por vozes se aproximando. Ali estão vocês. Daniel apareceu no terraço, acompanhado por Beatriz, que vinha em direção a eles com um sorriso radiante. Alice, eu soube da sua dança. Todo mundo está comentando. Beatriz abraçou a amiga calorosamente. Foi lindo de ver. Bia, este é Miguel. Alice fez as apresentações, notando como Miguel se aprumou ligeiramente, voltando à postura mais formal. Miguel Andrade, ele estendeu a mão para Beatriz. Parabéns pelo casamento. Foi uma cerimônia linda. Obrigada, e obrigada por dar à minha amiga a dança mais bonita da noite. Daniel se juntou ao grupo. Miguel, desculpe interromper, mas está ficando tarde e... Miguel olhou o relógio. Era quase meia-noite. O tempo havia voado enquanto conversava com Alice. Você precisa ir? Alice perguntou, não conseguindo esconder a decepção na voz. Infelizmente, sim. Tenho uma reunião importante cedo amanhã. Alice assentiu, tentando não demonstrar o quanto ficara entristecida. Havia sido a noite mais interessante de sua vida e não queria que terminasse. Foi um prazer conhecê-la, Alice, Miguel disse formalmente, mas seus olhos transmitiam muito mais que cortesia. Igualmente, ela respondeu. Houve um momento de hesitação onde nenhum dos dois sabia como se despedir. Finalmente, Miguel estendeu a mão e Alice a apertou, sentindo uma corrente elétrica no toque. Talvez nos vejamos novamente, ele disse esperançoso. Talvez, Alice respondeu, embora soubesse que era improvável. Eles viviam em mundos diferentes. Miguel se despediu de Beatriz e, acompanhado por Daniel, começou a se dirigir para a saída. Alice ficou no terraço, observando-o partir, uma mistura de alegria e melancolia preenchendo seu peito. Alice, Beatriz se aproximou quando ficaram sozinhas. Quem é ele? Alguém especial, Alice respondeu, ainda olhando na direção por onde Miguel havia desaparecido. Alguém que eu provavelmente nunca mais vou ver. Não tenha tanta certeza, Beatriz sorriu misteriosamente. Às vezes o destino tem seus próprios planos. Alice passou o resto da festa com um sorriso nostálgico, relembrando cada momento da conversa com Miguel. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, ela se despediu de Beatriz com um abraço apertado. Obrigada por me convidar. Foi uma noite inesquecível. Para mim também ver você dançar assim, Alice, você foi corajosa hoje. E isso mudou algo em você. Posso ver. No táxi de volta para casa, Alice olhava pelas janelas as ruas do Rio passando rapidamente. Sentia-se diferente, como se algo dentro dela tivesse despertado. A dança com Miguel havia sido mais que um momento bonito. Havia sido uma revelação de que ela era capaz de muito mais coragem do que imaginava. Quando chegou em casa, tirou o vestido azul claro com cuidado especial. Aquela peça simples havia testemunhado a noite mais mágica de sua vida. Antes de dormir, olhou-se no espelho e viu uma mulher diferente daquela que havia saído de casa horas antes. Uma mulher que havia dançado com um príncipe e descoberto que ela própria também podia ser uma princesa. Do outro lado da cidade, Miguel chegava à sua cobertura com o coração ainda acelerado. Joaquim o esperava, mas percebeu imediatamente a mudança no patrão.
Como foi a festa, Sr. Miguel? Miguel sorriu. Um sorriso que Joaquim não via há 2 anos. Foi perfeita, Joaquim, absolutamente perfeita. Naquela noite, tanto Alice quanto Miguel dormiram com sonhos povoados por música, dança e a lembrança de olhos que haviam visto além das aparências, direto para a alma. Os 3 dias seguintes ao casamento passaram como uma eternidade para Miguel. Ele tentava se concentrar no trabalho, nas reuniões virtuais, nos relatórios que se acumulavam em sua mesa, mas seus pensamentos invariavelmente voltavam para Alice. O riso cristalino dela, a coragem em seus olhos castanhos, a forma natural como havia se sentado em seu colo para dançar. Senhor Miguel, Joaquim entrou no escritório com uma bandeja de café. O senhor parece distante hoje. Algum problema nos negócios? Miguel levantou os olhos da tela do computador, onde o mesmo relatório permanecia aberto há 1 hora, sem que ele lesse uma única linha. Não, Joaquim, os negócios estão bem. Ele fez uma pausa, hesitando. Você se lembra daquela festa no sábado? Claro, o senhor voltou diferente, mas leve, diria eu. Conheci uma mulher. Joaquim sorriu discretamente. Em todos os anos trabalhando para a família Andrade, nunca havia visto Miguel tão pensativo por causa de uma mulher, nem mesmo antes do acidente. Ela deve ser especial. É, mas não sei como encontrá-la novamente. Miguel se recostou na cadeira frustrado. Só sei o primeiro nome e que ela trabalha como manicure. O senhor não tem o contato dela? Não. Ela foi embora sem se despedir. E eu... Bem, não tive coragem de pedir. Joaquim observou o patrão com carinho paternal. Se posso sugerir, Sr. Miguel, talvez o amigo Daniel possa ajudar. Ele conhece a noiva, não? Miguel se aprumou na cadeira. Era uma ideia óbvia, mas ele estava tão perdido em pensamentos que não havia considerado. Joaquim, você é um gênio. Alice, por sua vez, voltara ao trabalho na segunda-feira com uma energia diferente. Mariana notou imediatamente a mudança. Menina, você está brilhando, que cara é essa? Perguntou a colega enquanto organizavam os produtos no início do dia. Foi o casamento, Alice respondeu, não conseguindo conter um sorriso. Foi especial. Especial como? Conheceu alguém? Alice parou o que estava fazendo, as memórias da dança voltando vividamente. Sim, um homem incrível. E cadê ele? Por que não está aqui te buscando para o almoço? A realidade bateu como um balde de água fria. Nós somos de mundos muito diferentes, Mari. Foi apenas uma noite. Mariana estudou o rosto da amiga. Alice Silva, você está apaixonada. Não seja ridícula. Conversamos por algumas horas apenas. Às vezes, algumas horas são suficientes para mudar uma vida inteira. Alice continuou trabalhando, mas as palavras de Mariana ecoavam em sua mente. Era possível se apaixonar tão rapidamente? E se fosse, o que fazer com esse sentimento quando o objeto dele estava completamente fora de seu alcance? Na terça-feira, Alice atendia uma cliente quando seu telefone tocou com um número desconhecido. Alice Silva? A voz masculina era educada, mas não familiar. Sim. Meu nome é Daniel Santos. Fui ao casamento da Beatriz no sábado e vi você dançar com meu amigo Miguel. O coração de Alice disparou. Daniel? O amigo do Miguel? Exato. Olha, sei que pode parecer estranho eu estar ligando, mas o Miguel não parava de falar sobre você. Consegui seu número com a Beatriz. Ele gostaria muito de vê-la novamente. Alice teve que se sentar. Suas pernas ficaram fracas de repente. Ele quer me ver? Muito. Na verdade, ele está aqui ao meu lado, morrendo de nervoso para falar com você. Alice riu. Uma mistura de nervosismo e alegria. Pode passar o telefone para ele? Houve uma pausa e alguns ruídos. Depois a voz que ela não conseguira esquecer soou no telefone. Alice? Oi, Miguel. Oi, Bem, espero que não se importe de eu ter conseguido seu número. Não me importo. Na verdade, estou feliz que tenha ligado. Miguel suspirou aliviado. Que bom. Eu não conseguia parar de pensar em você, em nossa conversa. Eu também. Gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um lugar tranquilo, com uma vista linda.
Alice hesitou por um segundo. Era uma quarta-feira, dia de trabalho no dia seguinte, e ela não tinha roupas adequadas para restaurantes chiques. Mas a voz de Miguel era tão esperançosa. Eu adoraria. Na quarta-feira à noite, Alice se arrumava pela terceira vez. Havia escolhido um vestido negro simples, mas elegante, que comprara em uma promoção meses antes. Era o mais sofisticado que possuía. Mesmo assim, se sentia insegura. O restaurante que Miguel havia escolhido ficava no último andar de um hotel em Ipanema, com vista panorâmica para a praia. Quando Alice chegou, encontrou Miguel já esperando em uma mesa reservada próxima às janelas. Ele se levantou, ou melhor, se aprumou na cadeira, quando a viu se aproximar. Você está linda, disse ele, genuinamente admirado. Obrigada. Você também está muito elegante. Miguel usava uma camisa azul escura que realçava seus olhos verdes e um blazer perfeitamente cortado. Havia algo diferente nele. Parecia mais relaxado, mais confiante do que na festa. Como foi seu dia? Perguntou Miguel depois que o garçom trouxe o cardápio. Corrido. Muitas clientes antes do fim de semana. E o seu? Reuniões, relatórios, as coisas usuais, mas confesso que não consegui me concentrar direito. Estava ansioso para este jantar. Alice sorriu, sentindo as borboletas no estômago. Eu também. Eles pediram a comida e uma garrafa de vinho, e a conversa fluiu naturalmente. Miguel falou sobre sua empresa, sobre como havia aprendido a adaptar sua rotina de trabalho após o acidente. Alice contou sobre seus sonhos. Um dia ter seu próprio salão, talvez fazer um curso de design de unhas em Paris. Paris? Miguel se inclinou para a frente, interessado. Sempre quis conhecer. Antes do acidente viajava muito a trabalho, mas nunca tive tempo para realmente conhecer os lugares. E agora? Miguel fez uma pausa. Agora tenho tempo, mas... não sei. Viajar sozinho não me parece tão atraente. Alice percebeu a tristeza sutil em sua voz. Você não precisa estar sempre sozinho, Miguel. Ele a encarou intensamente. Não, não. Você é um homem inteligente, bem-sucedido, interessante. A cadeira de rodas não muda isso. Algumas pessoas discordariam. Então, essas pessoas não merecem seu tempo. Miguel sorriu, aquele sorriso que fazia o coração de Alice acelerar. Como você faz isso? O quê? Me fazer sentir normal. Especial até. Porque você é especial. E normal. A cadeira de rodas é só uma cadeira de rodas. Eles conversaram até o restaurante começar a esvaziar. Miguel falou sobre sua família, sobre como o pai havia construído a empresa do nada, sobre a mãe que morrera quando ele tinha 15 anos. Alice compartilhou histórias da infância no interior, dos pais trabalhadores que a haviam ensinado o valor da honestidade e do trabalho duro. Posso confessar algo? Perguntou Miguel, quando já eram quase os únicos clientes no restaurante. Claro. Quando você se sentou no meu colo para dançar, foi a primeira vez em 2 anos que me senti desejável. Não como objeto de pena ou admiração pela superação, mas como homem. Alice sentiu lágrimas se formando nos olhos. Miguel. Não, deixe-me terminar. Você me deu algo que eu pensava ter perdido para sempre. Esperança. A sensação de que posso ser amado por quem sou, não apesar de quem sou. Alice estendeu a mão sobre a mesa e segurou a dele. Você pode. Você merece ser amado. Miguel entrelaçou os dedos nos dela. E você? O que espera de um relacionamento? Alice corou ligeiramente. Honestidade, companheirismo, alguém que me veja como sou e goste do que vê. Alguém que me faça rir e com quem eu possa ser eu mesma. Nada sobre dinheiro, status, segurança financeira? Alice riu. Miguel, eu cresci em uma família que às vezes não sabia se teria dinheiro para o almoço e o jantar no mesmo dia. Aprendi que o dinheiro não traz felicidade. Ajuda, claro, mas não é o que importa. Miguel a observou com admiração crescente. Você é rara, Alice. Na minha vida, conheci muitas mulheres interessadas apenas no que eu poderia oferecer financeiramente. Então você conheceu as mulheres erradas. Quando saíram do restaurante, Miguel insistiu em levar Alice para casa.
No carro adaptado, com o motorista discretamente separado por um vidro, eles continuaram conversando baixinho. "Gostaria de me ver novamente?" perguntou Miguel quando chegaram ao prédio de Alice. "Muito", Alice respondeu sem hesitar. "Amanhã é quinta. Que tal almoçarmos no sábado? Posso te buscar depois do trabalho." "Seria perfeito." Miguel segurou a mão dela novamente. "Alice, eu não quero que você sinta pressão ou que ache que estou indo muito rápido, mas preciso dizer que não sinto isso há muito tempo." "O quê?" "Esperança, felicidade, a vontade de acordar no dia seguinte para ver alguém." Alice se inclinou e, impulsivamente, beijou a bochecha dele suavemente. "Eu também estou sentindo coisas que não sentia há muito tempo." Quando Alice desceu do carro e acenou da porta do prédio, Miguel ficou observando até ela desaparecer. Seu coração estava acelerado, e pela primeira vez em 2 anos, ele se sentia verdadeiramente vivo. O sábado chegou como um presente. Miguel chegou ao salão Elegance pontualmente às 5 da tarde. Alice havia avisado Mariana sobre ele, mas mesmo assim a colega ficou boquiaberta quando viu o homem elegante na cadeira de rodas esperando Alice. "Meu Deus, Alice", sussurrou Mariana. "Você não me disse que ele era... assim? Como assim?" "Lindo, elegante, claramente rico. E olha como ele olha para você." Alice olhou na direção de Miguel e encontrou seus olhos. O sorriso que ele lhe deu fez seu coração derreter. "Oi", disse ela, se aproximando. "Oi, pronta para uma aventura?" "Que tipo de aventura?" Miguel sorriu misteriosamente. "É surpresa." A surpresa era um piquenique na praia. Miguel havia preparado tudo. Uma barraca para fazer sombra, almofadas, confortáveis. Uma cesta com comidas deliciosas preparadas por um chefe. "Como você conseguiu organizar isso?" Alice perguntou, maravilhada com o cenário montado na areia. "Tenho meus recursos", Miguel brincou. "E um assistente muito eficiente." Eles passaram a tarde inteira conversando, rindo, compartilhando histórias. Miguel contou sobre seus planos para expandir a empresa para outros países. Alice falou sobre seu sonho de um dia ter uma escola de manicure para jovens de baixa renda. "Você já pensou em transformar isso em realidade?" perguntou Miguel. "É um sonho muito caro, precisaria de local, equipamentos, capital." "E se você tivesse um investidor?" Alice o olhou desconfiada. "Miguel, não é o que você está pensando. Falo como pessoa física investindo em algo que acredita. Você tem paixão, conhecimento, visão. São os ingredientes de um negócio de sucesso." Alice ficou em silêncio, processando a proposta. Era tentador, mas também assustador. Misturar negócios com o que estava se desenvolvendo entre eles parecia perigoso. "Posso pensar?" "Claro, sem pressão." Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Miguel se virou para Alice. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Pode." "Você já foi casada, namorada?" Alice suspirou. "Tive alguns namoros, nada muito sério. O último foi há 1 ano. Ele achou que eu era muito simples para ele quando conseguiu um emprego melhor." "Idiota", Miguel disse simplesmente. Alice riu. "E você já foi casado?" "Quase. Era noivo quando aconteceu o acidente." A voz de Miguel ficou mais séria. "Ela não conseguiu lidar com a situação. Disse que não era o futuro que havia imaginado." "Sinto muito." "Eu também senti na época. Agora percebo que ela me fez um favor. Se ela me amasse realmente, a cadeira de rodas não teria importado." Alice se aproximou dele na areia, pegando sua mão. "A perda dela foi o ganho de outra pessoa." Miguel olhou profundamente nos olhos dela. "Alice, eu..." "O quê?" "Estou me apaixonando por você." O coração de Alice parou por um momento, depois disparou. "Miguel, sei que é cedo, sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo negar o que estou sentindo." Alice se inclinou e, desta vez, beijou os lábios dele suavemente. Foi um beijo terno, cheio de promessas não ditas. "Eu também estou me apaixonando por você", sussurrou ela contra os lábios dele. Quando se separaram,
Ambos estavam sorrindo. O sol havia se posto completamente e as estrelas começavam a aparecer no céu. Ali, na areia da praia, dois corações encontraram seu lar um no outro. Nas semanas que se seguiram, Miguel e Alice se viram quase todos os dias. Jantares íntimos, passeios pela cidade, tardes no apartamento dele assistindo filmes. Miguel mostrou a Alice um Rio de Janeiro que ela nunca havia conhecido. Restaurantes exclusivos, exposições de arte, concertos. Alice, por sua vez, levou Miguel para conhecer seu mundo. Almoços em restaurantes populares, feiras de rua, a simplicidade genuína da vida comum. Lentamente, Miguel começou a sair mais de casa. Voltou a encontrar velhos amigos, retomou atividades sociais. Alice o inspirava a viver plenamente novamente. E Alice, influenciada pela confiança que Miguel depositava nela, começou a acreditar mais em seus próprios sonhos e capacidades. Era um amor que os transformava, que os fazia crescer, que os completava de formas que nunca haviam imaginado possíveis. Mas como todo amor verdadeiro, seria testado. E essa prova estava mais próxima do que qualquer um dos dois imaginava. 3 meses haviam se passado desde que Miguel e Alice se conheceram no casamento de Beatriz. Eram 3 meses de felicidade quase perfeita, de descobertas diárias, de um amor que crescia a cada encontro. Alice havia se tornado parte da rotina de Miguel e ele da dela. Jantavam juntos pelo menos 4 vezes por semana. Passavam os finais de semana explorando a cidade ou simplesmente conversando na cobertura dele. Naquela quinta-feira chuvosa de março, Miguel estava em sua mesa de trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Roberto Mendes, o médico que acompanhava sua reabilitação desde o acidente. Miguel, tenho novidades sobre seu caso, disse o médico com um tom que Miguel não conseguiu decifrar se era esperançoso ou cauteloso. Que tipo de novidades? Gostaria que você viesse ao consultório. É melhor conversarmos pessoalmente. Miguel sentiu um aperto no peito. Nos últimos 2 anos havia aprendido que consultas médicas raramente traziam boas notícias. É urgente? Não é urgente, mas é importante. Pode vir hoje à tarde? Miguel olhou a agenda. Tinha uma videoconferência às 3, mas poderia remarcar. Posso estar aí às 4. Perfeito. Te espero. No consultório, Dr. Mendes mostrou a Miguel uma série de exames recentes, ressonâncias, tomografias, testes neurológicos. Miguel, há alguns desenvolvimentos interessantes em seu quadro. A fisioterapia constante e sua melhora emocional dos últimos meses criaram condições favoráveis. Miguel se inclinou para a frente, interessado, mas cauteloso. Condições favoráveis para quê? Existe uma nova técnica cirúrgica, desenvolvida na Suíça. É experimental, mas os resultados têm sido promissores em casos como o seu. Não garanto que você voltará a andar completamente, mas há uma possibilidade real de recuperar algum movimento nas pernas. O mundo de Miguel parou por um momento. 2 palavras ecoavam em sua mente. Voltar a andar. Qual é o risco? Perguntou, tentando manter a racionalidade. É uma cirurgia complexa. Há risco de infecção, de piorar seu quadro atual, até mesmo risco de vida, embora mínimo. Mas Miguel, pela primeira vez em 2 anos, posso te oferecer esperança real. Miguel ficou em silêncio, processando a informação. Durante 2 anos, havia se resignado à cadeira de rodas, havia aprendido a viver com ela, até mesmo a aceitar que aquela era sua realidade permanente. Preciso pensar. Claro, mas não demore muito. A janela de oportunidade pode não permanecer aberta indefinidamente. Miguel saiu do consultório em estado de choque. Dirigiu-se diretamente para o apartamento de Alice, precisando dividir a notícia com alguém. Quando chegou, ela estava se arrumando para sair. Haviam marcado jantar naquela noite. Amor, você chegou cedo. Alice sorriu ao vê-lo, mas logo notou sua expressão. Aconteceu algo? Miguel posicionou a cadeira próximo ao sofá onde Alice se sentou. Alice, conversei com meu médico hoje. E? Existe uma possibilidade, uma chance de eu voltar a andar. Alice ficou boquiaberta. Miguel, isso é maravilhoso, como? Miguel explicou sobre a cirurgia, os riscos, as possibilidades.
Alice o escutava com os olhos brilhando de esperança. Quando você vai fazer? Não sei se vou fazer. Alice o olhou confusa. Como assim não sabe? Miguel, é a chance de você voltar a andar. Alice, eu me acostumei com isso. Miguel gesticulou para a cadeira. Aprendi a viver assim. E... bem, conheci você assim. Nossa relação se construiu com esta realidade. E você acha que isso mudaria alguma coisa entre nós? Miguel ficou em silêncio. Não era exatamente isso que o preocupava. Mas havia algo mais profundo, mais complexo. Miguel, fala comigo. O que está pensando? Alice, você já parou para pensar como somos diferentes? Nossas vidas, nossas realidades? Alice franziu o senho. Do que você está falando? Miguel se levantou da cadeira e se transferiu para o sofá ao lado dela, um movimento que havia aperfeiçoado nos últimos meses. Olhe para nós, Alice. Você trabalha 8 horas por dia como manicure, mora num apartamento de 1 quarto em Copacabana, toma ônibus para se locomover. Eu moro numa cobertura, tenho motorista, empregados, nunca me preocupo com dinheiro. E desde quando isso importa? Alice estava começando a ficar irritada. Nunca discutimos isso antes. Porque eu estava numa cadeira de rodas, era o coitadinho rico. Mas se eu voltar a andar, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Vou? Alice, se eu voltar a andar, vou querer viajar pelo mundo, fazer coisas que não posso fazer agora. Você pode largar tudo e vir comigo? Consegue viver no meu mundo? Alice se levantou abruptamente, os olhos começando a se encher de lágrimas. Não acredito que você está dizendo isso. Alice, seja realista. Você merece alguém do seu mundo, alguém que possa te dar uma vida normal, sem as complicações da minha realidade. Complicações. A voz de Alice estava subindo de tom. Miguel, você está me dispensando porque pode voltar a andar? Não é isso. É sim. Você está assumindo que eu não sirvo para o seu mundo real, que eu só estava com você por pena. Miguel passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não é pena, Alice. É amor. Eu te amo demais para te prender a uma vida que você não escolheu. Quem disse que eu não escolhi? Alice estava chorando agora. Quem te deu o direito de decidir o que é melhor para mim? Alice, por favor, tente entender. Entender o quê? Que você acha que eu não sou boa o suficiente para estar com você se você não estiver numa cadeira de rodas? Que nossa relação só funciona se você for deficiente e eu for a coitadinha que cuida de você? Não é isso. É exatamente isso. Alice pegou a bolsa com mãos trêmulas. Miguel, você está sendo cruel e egoísta. Está destruindo algo lindo porque tem medo. Medo do quê? Medo de ser feliz. Medo de acreditar que merece amor sem condições. Medo de confiar em mim. Miguel ficou em silêncio, as palavras de Alice ecoando dolorosamente em sua mente. Alice, espera. Não, Miguel. Você tomou sua decisão. Decidiu que sabe o que é melhor para mim sem nem me consultar. Isso não é amor. É arrogância. Alice se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Para seu conhecimento, eu nunca me importei com seu dinheiro. Me apaixonei pelo homem que dançou comigo numa cadeira de rodas, que me fez rir, que me fez sonhar. Se você não consegue ver isso, então talvez realmente não mereça o que tínhamos. A porta se fechou com um som que ecoou no apartamento silencioso, como um tiro. Miguel ficou sozinho, o peso de suas palavras caindo sobre ele como uma avalanche. Nas semanas que se seguiram, Miguel se afundou em uma escuridão emocional que rivalizava com os primeiros meses após o acidente. Joaquim notou imediatamente a mudança, mas suas tentativas de conversar foram recebidas com monossilábios e silêncios prolongados. Miguel cancelou a cirurgia. Disse ao Dr. Mendes que não estava pronto, que precisava de mais tempo para pensar. Na verdade, a perspectiva de voltar a andar havia perdido todo o brilho quando percebeu que Alice não estaria lá para compartilhar a vitória. Daniel tentou visitá-lo várias vezes, mas Miguel inventava desculpas, alegava estar ocupado com trabalho. A verdade era que não conseguia enfrentar as perguntas inevitáveis sobre Alice. Alice, por sua vez, voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte com olhos inchados de tanto chorar. Mariana tentou conversar, mas Alice se recusava a falar sobre o assunto.
Enterrou-se no trabalho, aceitando horas extras, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Alice, você precisa me contar o que aconteceu, insistiu Mariana na terceira semana. Você está destruindo a si mesma. Ele terminou comigo, Alice disse simplesmente, as palavras saindo como vidro quebrado. Achou que eu não era boa o suficiente para ele. Isso é ridículo. Qualquer um que te veja com ele sabe o quanto vocês se amam. Aparentemente o amor não é suficiente quando você tem dinheiro e status para proteger. Mariana sabia que havia mais na história, mas respeitou o silêncio da amiga. Um mês depois da briga, Miguel estava em seu escritório quando Joaquim anunciou uma visita inesperada. Senhor Miguel, o senhor Daniel está aqui. Insiste em falar com o senhor. Miguel suspirou. Mande-o entrar. Daniel entrou no escritório como um furacão, claramente irritado. Miguel, que diabos está acontecendo? Faz um mês que você não atende minhas ligações, cancela nossos encontros e agora soube que você terminou com a Alice? Quem te disse isso? A Beatriz. Ela está preocupada com a Alice, que aparentemente está arrasada. E olhando para você, imagino que não esteja muito melhor. Miguel se recostou na cadeira, parecendo mais velho do que seus 32 anos. Foi para o bem dela, Daniel. Para o bem dela. Miguel, você viu como ela te olhava? Como vocês eram juntos, vocês eram felizes. Ela merece mais do que eu posso oferecer. Daniel se sentou à frente da mesa de Miguel, estudando o rosto do amigo. Isso é sobre a cirurgia, não é? Sobre a possibilidade de você voltar a andar? Miguel não respondeu, mas sua expressão entregou tudo. Meu Deus, Miguel. Você terminou com ela porque pode voltar a andar? Que tipo de lógica retorcida é essa? Ela não pertence ao meu mundo, Daniel. Se eu voltar a andar, vou querer fazer coisas, ir lugares. Ela não conseguiria acompanhar. Você perguntou para ela? Não precisava perguntar, é óbvio. Daniel balançou a cabeça, incrédulo. Miguel, você é um idiota. A Alice te ama. Não seus títulos, não seu dinheiro, não suas pernas funcionando ou não. Ela ama você. Como você pode ter certeza? Porque eu vi. Porque qualquer pessoa que vocês dois juntos via. Miguel, você está jogando fora a melhor coisa que já aconteceu na sua vida por medo. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. E se ela perceber que não consegue viver no meu mundo? E se ela me deixar depois? E se ela não deixar? E se vocês forem felizes juntos? Miguel, você não pode viver com medo do e se. Você precisa lutar pelo que ama. Quando Daniel saiu, Miguel ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em um mês, permitiu-se lembrar dos momentos felizes com Alice. O riso dela, a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, a naturalidade com que ela havia se adaptado à sua vida. Talvez Daniel estivesse certo. Talvez ele tivesse cometido o maior erro de sua vida. Mas seria tarde demais para consertar. 2 semanas haviam se passado desde a conversa com Daniel, e Miguel não conseguia mais se concentrar em nada. Os relatórios se acumulavam em sua mesa. As videoconferências se tornaram exercícios de fingir estar presente, enquanto sua mente vagava constantemente para Alice. Cada manhã, acordava com a esperança doentia de que ela ligasse, e cada noite adormecia com o peso da realidade de que havia perdido o amor de sua vida por orgulho e medo. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Miguel finalmente tomou coragem. Estava na varanda de sua cobertura, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro, quando se lembrou da primeira noite que Alice havia visitado seu apartamento. Ela havia ficado maravilhada com a vista, mas o que mais o impressionou foi seu comentário. Deve ser solitário às vezes estar tão alto assim. Naquele momento, Miguel não havia entendido completamente o que ela quis dizer. Agora entendia perfeitamente. Toda a riqueza, toda a vista deslumbrante, todo o luxo não significava nada sem alguém para compartilhar. E não qualquer alguém, Alice. Joaquim, chamou Miguel, sua voz ecoando pelo apartamento silencioso. O mordomo apareceu instantaneamente, como sempre fazia, mas Miguel notou a preocupação discreta em seus olhos. Joaquim o conhecia bem demais para não perceber o sofrimento que ele tentava esconder. Sim, senhor Miguel.
Preciso que você me ajude com algo. Algo importante. Claro, qualquer coisa. Miguel respirou fundo, sentindo o coração acelerar com a decisão que estava prestes a tomar. Preciso reconquistar Alice. O rosto de Joaquim se iluminou com o primeiro sorriso genuíno em semanas. Finalmente, o que precisamos fazer? Primeiro preciso descobrir onde ela está. Não posso simplesmente aparecer no salão. Seria constrangedor para ela. Preciso de um plano. Joaquim assentiu, já pensando em possibilidades. Posso ligar para o Sr. Daniel, talvez através da Sra. Beatriz? Boa ideia. Mas Joaquim, precisa ser especial. Preciso que ela entenda o quanto sinto falta dela, o quanto a amo, o quanto fui idiota. O senhor não foi idiota, Sr. Miguel. O senhor estava com medo. É humano. Miguel sorriu tristemente. Às vezes o medo nos faz agir como idiotas. Daniel atendeu o telefone na primeira chamada, como se estivesse esperando. Miguel, finalmente. Estava pensando em invadir sua cobertura. Daniel, preciso da sua ajuda. Preciso falar com Alice. Graças a Deus. Já estava na hora de você parar de sentir pena de si mesmo e ir atrás da mulher que ama. Você pode descobrir onde ela vai estar no fim de semana? Não quero constrangê-la no trabalho. Deixa comigo. Vou falar com a Beatriz. Miguel, você tem um plano? Miguel olhou pela janela, vendo a chuva diminuir e os primeiros raios de sol aparecerem entre as nuvens. Estou pensando em algo. Preciso que seja perfeito. Alice caminhava pela praia de Copacabana, como fazia todos os sábados de manhã desde que terminara com Miguel. Era sua forma de tentar encontrar paz, de processar a saudade que a consumia. O sal do mar se misturava com as lágrimas que ela não conseguia mais controlar. Uma rotina melancólica que se tornara parte de sua vida. Mariana havia insistido para que ela saísse, encontrasse outros homens, superasse logo essa história. Mas Alice sabia que não era tão simples. Não se supera um amor verdadeiro como se troca de roupa. Miguel havia marcado sua alma de uma forma que ela suspeitava ser permanente. Estava perdida em pensamentos quando ouviu uma música familiar. Era a mesma música que havia tocado durante sua dança no casamento de Beatriz. Alice olhou ao redor, confusa, tentando identificar de onde vinha o som. Foi então que viu. Miguel estava a cerca de 50 metros de distância, na cadeira de rodas, próximo a um grupo de músicos que tocavam a melodia que havia mudado suas vidas. Ele não estava olhando para ela. Parecia estar contemplando o mar. Mas Alice teve certeza de que não era coincidência. Seu primeiro instinto foi correr na direção oposta. O coração disparou, as mãos começaram a tremer, e ela sentiu as lágrimas que lutava para controlar ameaçar em transbordar. Mas algo a fez parar. Talvez fosse a música, talvez fosse a postura solitária dele, ou talvez fosse simplesmente o fato de que ela o amava demais para conseguir se afastar. Lentamente, Alice começou a caminhar em direção a Miguel. A cada passo, as lembranças voltavam. A primeira dança, as conversas no terraço do Copacabana Palace, os jantares íntimos, as risadas compartilhadas, o momento em que ele disse que a amava. Quando estava a apenas alguns metros de distância, Miguel se virou. Seus olhos verdes encontraram os castanhos dela e por um momento o mundo parou. Alice podia ver que ele havia emagrecido, que havia círculos escuros sob seus olhos, que ele estava sofrendo tanto quanto ela. Oi? Disse Miguel suavemente, sua voz carregada de emoção mal contida. Oi? Alice respondeu, lutando para manter a compostura. Você vem aqui sempre? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta através de Beatriz. Aos sábados de manhã. Preciso de clareza para pensar. Miguel assentiu, entendendo perfeitamente. Alice, podemos conversar? Alice hesitou. Parte dela queria correr, proteger-se de mais uma possível decepção. Mas uma parte maior queria respostas. Queria entender como eles haviam chegado àquele ponto. Sobre o quê? Sobre como fui o maior idiota do mundo. Alice sentiu lágrimas se formando novamente. Miguel, por favor, deixe-me falar. Só 5 minutos. Se depois você quiser que eu vá embora, eu vou e nunca mais vou incomodá-la.
Alice olhou para os músicos, ainda tocando sua música. Era impossível ser coincidência. Você planejou isso, Miguel corou ligeiramente. Sim, Daniel me ajudou a descobrir sua rotina. Eu precisava falar com você, mas não queria constrangê-la no trabalho ou em casa. Alice se sentou em um banco próximo, mantendo uma distância segura. 5 minutos. Miguel respirou fundo, organizando os pensamentos que ensaiara 1000 vezes nas últimas semanas. Alice, quando o médico me disse que eu poderia voltar a andar, minha primeira reação foi de alegria. Mas depois veio o medo. Não medo da cirurgia, mas medo de que nossa relação fosse baseada em algo temporário. Alice franziu o senho. Temporário como? Eu tinha medo de que você estivesse comigo por pena, ou porque eu era seguro na cadeira de rodas, que se eu voltasse a andar você perceberia que somos de mundos diferentes e me deixaria. Então você decidiu me deixar primeiro, Alice disse, sua voz carregada de mágoa. Sim, e foi a decisão mais estúpida da minha vida. Miguel se aproximou do banco, posicionando a cadeira de frente para Alice. Alice, nas últimas 6 semanas, aprendi o que é verdadeiramente estar sozinho. Não era a cadeira de rodas que me fazia solitário. Era não ter você. Você me fez sentir completo, não porque tinha pena de mim, mas porque me via como homem, como pessoa. As lágrimas de Alice finalmente começaram a cair. Miguel, você me magoou profundamente. Não apenas por terminar comigo, mas pela forma como fez. Como se eu fosse incapaz de tomar minhas próprias decisões. Como se você soubesse melhor que eu o que era bom para mim. Eu sei. E me odeio por isso. Miguel estendeu a mão hesitantemente. Alice, posso pegar sua mão? Alice hesitou, mas acabou entrelaçando os dedos nos dele. O toque familiar fez seu coração disparar. Alice, a verdade é que eu estava apavorado. Apavorado de ser feliz, de acreditar que merecia seu amor, de confiar que você ficaria comigo independentemente das circunstâncias. Eu sabotei nossa relação porque tenho medo de abandonos desde criança. Minha mãe morreu quando eu era adolescente, meu pai era ausente, minha ex-noiva me deixou quando mais precisei dela. Alice sentiu seu coração se apertar com a vulnerabilidade na voz dele. Mas você não é nenhuma dessas pessoas, Miguel continuou. Você é corajosa, leal, amorosa. Você me amou quando eu estava quebrado, literal e figurativamente. E eu fui idiota o suficiente para questionar esse amor. Miguel. Alice começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Alice, decidi não fazer a cirurgia. O quê? Alice se aprumou no banco, chocada. Sem você, a perspectiva de voltar a andar perdeu todo o significado. Percebi que não quero uma vida onde posso andar se você não estiver nela para compartilhar cada passo comigo. Alice estava chorando abertamente agora. Miguel, você não pode tomar essa decisão por minha causa. Não estou tomando por sua causa. Estou tomando porque percebi que a cadeira de rodas nunca foi meu problema. Meu problema era não acreditar que merecia amor incondicional. Era o medo de ser vulnerável. Miguel soltou a mão dela e começou a procurar algo no bolso de sua jaqueta. Alice, eu te amo. Amo sua risada. Amo como você faz café cantarolando de manhã. Amo como você se preocupa com as clientes mais velhas no salão. Amo como você dança comigo, como se eu fosse o homem mais elegante do mundo. Alice ofegou quando viu Miguel tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Miguel, o que você está fazendo? Algo que deveria ter feito há muito tempo. Miguel abriu a caixa, revelando um anel de noivado simples, mas deslumbrante. Um solitário, que capturava a luz do sol matinal como uma promessa de eternidade. Alice Silva, você quer casar comigo? Quer construir uma vida comigo, enfrentar desafios comigo, sonhar comigo? Quer ser minha parceira de dança para sempre, esteja eu numa cadeira de rodas ou não? Ou, Alice estava sem palavras, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Miguel, você tem certeza? E se você se arrepender? E se... Alice, a única coisa da qual tenho certeza na vida é que te amo. Tudo o resto é detalhe. Sim ou não? Alice olhou nos olhos verdes dele.
vendo ali toda a sinceridade, todo o amor, toda a vulnerabilidade que ele estava oferecendo. Viu o homem que havia dançado com ela numa festa onde se sentia deslocada, que havia compartilhado seus sonhos mais profundos, que a havia feito se sentir a mulher mais especial do mundo. Sim, sussurrou ela, a voz embargada pela emoção. Sim, eu quero casar com você. Miguel sorriu. Aquele sorriso que ela havia sentido tanta falta, e deslizou o anel em seu dedo. Era perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Eu te amo tanto, ele disse, puxando-a para mais perto. Eu também te amo, mais do que você pode imaginar. Miguel a beijou então, um beijo que carregava todo o amor, toda a saudade, toda a promessa de um futuro juntos. Ao redor deles, os músicos aumentaram o volume da música, e algumas pessoas na praia começaram a aplaudir, percebendo que haviam testemunhado algo especial. Quando se separaram, Alice estava rindo e chorando ao mesmo tempo. E sobre a cirurgia? Perguntou ela. Se você quiser que eu faça, eu faço. Se preferir que eu não faça, não faço. A decisão é nossa agora. Alice segurou o rosto dele entre as mãos. Miguel, eu quero que você faça a cirurgia, não porque me importo se você anda ou não, mas porque quero que você tenha todas as oportunidades possíveis. E se der certo, nós vamos dançar de pé. Se não der, vamos continuar dançando sentados. Não importa como, importa que vamos dançar juntos. Miguel sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Como eu pude ter tanta sorte de encontrar você? Não foi sorte. Alice sorriu beijando-o suavemente. Foi destino, 2 corações solitários que se reconheceram numa pista de dança. Eles ficaram abraçados na praia, ouvindo a música que havia mudado suas vidas, planejando um futuro que seria construído sobre amor verdadeiro, compreensão mútua e a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. 6 meses depois, na mesma praia onde Miguel havia pedido Alice em casamento, eles trocaram votos diante de suas famílias e amigos mais próximos. Alice usava um vestido simples, mas elegante. Miguel estava impecável em um terno branco. Daniel era o padrinho, Beatriz, a madrinha. A cirurgia de Miguel havia sido um sucesso parcial. Ele havia recuperado algum movimento nas pernas e conseguia dar alguns passos com apoio, mas ainda dependia da cadeira de rodas para longas distâncias. E como Alice havia prometido, eles dançaram, primeiro na cadeira de rodas, revivendo seu primeiro encontro, depois com Miguel de pé, apoiado nela, movendo-se lentamente ao som da mesma música que havia tocado no casamento de Beatriz. Sem arrependimentos? Sussurrou Alice em seu ouvido enquanto dançavam. Nenhum, Miguel respondeu, girando-a suavemente. Esta é a vida que sempre sonhei. Só não sabia que estava sonhando com você. Alice riu, aquele riso cristalino que Miguel nunca se cansaria de ouvir. Eu te amo, marido. Eu te amo, esposa, para sempre. E enquanto dançavam na areia da praia, com o sol se pondo no horizonte e o som das ondas como trilha sonora, Alice e Miguel sabiam que haviam encontrado no amor a cura para todas as solidões, a resposta para todos os medos e a promessa de que alguns finais felizes realmente duram para sempre. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.